Olá, eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui no nosso segundo dia dos 10 dias de oração. Amanhã, o nosso encontro será na nossa igreja, a partir das 10 horas da manhã. Como todos os dias, nós vamos orar sempre por 3 motivos. E os motivos de hoje são o seguinte. Primeiro motivo, por menos apego às coisas materiais e por mais amor, entrega, dedicação a Deus. O segundo motivo é pelas autoridades do nosso país e do mundo. E o terceiro motivo, pelos nossos 5 amigos de oração. O desafio missionário de hoje é que você envie uma mensagem para os seus amigos de oração, informando que está orando por eles. Se for possível, ore por telefone ou envie uma mensagem gravada ou escrita em forma de oração para eles. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida, pela saúde e pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui adorando ao Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor as nossas vidas, pedindo ao Senhor que nos batize com o Espírito Santo. E nós temos aqui, para te apresentar hoje, alguns motivos de oração. Nós queremos pedir a sua ajuda, para que, se for o caso, o Senhor nos ajude a desapegarmos das coisas materiais, para que o Senhor nos ajude a amarmos mais o Senhor, a missão, a sua igreja, a sua palavra, para que nós possamos nos dedicar mais a essas causas e compartilhar com outras pessoas da esperança da volta de Jesus. Nós também queremos pedir a Deus, ao Senhor, pelas autoridades do nosso mundo, em especial aqui do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, que essas autoridades elas sejam abençoadas pelo Senhor e que elas deem ouvido à voz do Espírito Santo também, que sejam usados para que tomem boas decisões em favor da população. Nós também queremos, ó Deus, de uma maneira especial, entregar ao Senhor esses 5 amigos que nós separamos, estamos orando por eles e vamos orar durante esses próximos dias também. Que eles sejam alcançados pelo Espírito Santo e que tenham a sua vida transformada pelo poder da palavra e pelo seu amor por cada um deles. Essa é a nossa oração, pedindo também que o Senhor abençoe a palavra que vai ser dividida conosco, em nome de Jesus. Amém. Oi, vó! Beleza? Hã? Jiu-jitsu meu filho. Que é isso no seu rosto? Tem uma manchinha aqui? Aonde? Ah, depois do espelho! Ah, espelho! Jornadinha 10 dias de oração. História de hoje, o espelho. Olá, crianças! Vocês gostam de espelho? Espelho! Espelho! O que é espelho? É isso aqui, ó! Aqui, ó! Pra que serve o espelho? Ah, os espelhos nos ajudam a ver as coisas, não é? Ver as coisas assim, tá sujo aqui, ó, tá no nariz, no pé, aí você olha no espelho, né, e vê a mancha. Jornadinha 10 dias de oração. Vocês sabiam, crianças, que a lei de Deus é o espelho? É o espelho de Deus? Hã? Como assim? É assim, ó, assim como o espelho nos ajuda a ver a sujeira, as coisas erradas que precisam melhorar, assim a lei de Deus mostra nossos erros. Entendeu? Precisamos dela, precisamos dos espelhos. Cadê meu espelho? Cadê? Eu quero um espelho, cadê? Você é bonita, hein? Eita, bonita ela, hein? Tchau, crianças, até amanhã! Jornadinha 10 dias de oração. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com
tema dessa noite será Vencendo em Cristo. E nós iremos fazer uma análise aqui do capítulo 2 de Tiago, aonde ele fala a respeito da fé. E ele vai exemplificar aqui como que é a fé na visão dele. E esse texto ele vai nos ajudar principalmente a entendermos a relação que existe entre a fé que Tiago ele exemplifica aqui nesse capítulo 2 e também a fé que Paulo fala, porque aparentemente parece haver uma contradição entre as duas fés. Tiago ele fala a respeito de uma fé com obras e Paulo ele fala que nós somos justificados pela fé sem as obras da lei, um texto que a gente conhece bem de Paulo, que ele menciona isso. Então como que a gente consegue conciliar isso? Parece que existe aqui uma incoerência doutrinária, temática nesses dois personagens da Bíblia, né? Mas na realidade não existe, é justamente sobre isso que a gente quer estudar nessa noite, para a gente conseguir entender a relação que existe entre esses dois conceitos, em que um ele fala a respeito de uma fé que é justificada sem as obras da lei, e o outro fala de uma fé que é embasada pelas obras. Como que existe isso, né? E para entender isso, a gente precisa ir lá para o livro de Tiago, capítulo 2. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias nesse livro, capítulo 2. A gente vai ler os versos 14 até o versículo 26. Tiago, capítulo 2, versos 14 ao 26. Minha versão, ela narra assim. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui Tiago está falando muito sobre o conceito de fé, né? E ele vai mostrando aqui qual é o significado de fé, como ele articula o significado de fé nesses versos que nós lemos aqui. E a primeira coisa que Tiago faz aqui, ele procura ilustrar a fé através de um exemplo de uma pessoa que não tem o que vestir e não tem com o que se alimentar. A gente leu aí no versículo 15, né? Em que ele diz, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimentos a cada dia. E depois ele diz no versículo 16, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Ele está ilustrando aqui primeiro a questão da fé com essa história de um irmão em necessidade, que precisa de algo para vestir ou de algo para comer, e as pessoas apenas recepcionam essa pessoa em necessidade, apenas dizendo vá em paz, que Deus te ajude e por aí vai, né? E aqui Tiago ele procura justamente demonstrar a incoerência que existe entre o lado intelectual e a ação. E dá a entender aqui, conforme ele vai explanando aqui, fé é justamente a concepção que muitas pessoas poderiam ter naquela época e ainda tem hoje, que a fé está relacionada apenas a alguma coisa intelectual, alguma coisa teórica. Porque além desse versículo aqui que diz, né, que o irmão acha que tem fé e apenas diz, agora vá, se satisfaça, nos versículos posteriores ele vai falar a respeito dos demônios que acreditam na existência de Deus, mas eles não têm uma fé, porque a fé deles não é uma fé com obras atuantes. Eles apenas têm a convicção de que Deus existe. Então Tiago já mostra aqui que existia provavelmente um conceito de que a fé ela era uma coisa mais teórica,
mais intelectual, no sentido de você acreditar, sabe? Eu tenho que acreditar, eu tenho que estar convencido. Mas ele vai mostrando aqui a incoerência disso, porque não é somente acreditar. Você precisa de alguma forma atuar em prol das necessidades dos outros. Ele está seguindo aqui a linha de raciocínio, por exemplo, de João, porque João lá na epístola dele, no primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17, ele fala assim, que se alguém tem bens materiais, mas não usa os seus recursos para atender o outro, como que o amor de Deus pode estar nele? Ele está seguindo a mesma linha de raciocínio, que nós estamos aqui nesse mundo, de certa forma, para servir ao outro. E apenas dizer vá em paz são apenas palavras. Palavras sem obras não significa nada. Porque as palavras sem obras, elas identificam apenas uma fé insensível. E até podemos dizer uma fé egoísta. Porque se eu tenho recursos ou eu tenho alguma possibilidade de ajudar a pessoa e eu não o faço, eu estou exercendo uma fé insensível e egoísta, que vai totalmente ao contrário daquilo que Jesus era. Eu sempre costumo dizer que se existe uma característica de Jesus que era muito notória, era a sensibilidade dele com relação às pessoas. Ellen White, ela tem um texto, que eu não lembro bem aqui de cor, mas que ela fala que Jesus, quando ele se aproximava das pessoas, primeiro ele atendia às suas necessidades, para depois vir e chamá-los e dizer, vem e segue-me. Essa era a maneira de ele atuar. A sensibilidade de Jesus é demonstrada em cada página da Bíblia que menciona a sua história. E Tiago está falando aqui a respeito de uma fé assim. A fé, que é a fé viva, ela consiste numa fé que tem consideração e que age quando percebe a outra pessoa sofrendo. Então a fé e obras para Tiago é uma coisa que anda interligada. Elas andam juntas, elas não podem estar separadas. Fé e obras andam juntas. Depois ele vai exemplificar aqui, como eu mencionei, na questão da intelectualidade, né? Se você crê apenas em Deus, tem a convicção de que Deus existe, os demônios também creem. Só que os demônios, eles creem, mas não existem atos dos demônios concretos que estão em sintonia com a vontade de Deus. Pelo contrário, os demônios, eles têm uma fé apenas numa convicção de que Deus existe, mas os atos deles são egoístas e os atos deles são destrutivos. E eu acredito que Tiago ele menciona aqui os demônios para justamente mostrar uma contrafação entre a fé, que é a fé que Deus quer, a fé viva, a fé atuante, de uma fé que é uma fé satânica, uma fé demoníaca. A fé demoníaca é aquela que tem convicção de que Deus realmente existe, de que Deus ele criou todas as coisas, enfim, mas é uma fé egoísta, é uma fé destrutiva. Quando a gente não tem quando a gente não atende esse chamado do Evangelho de viver para o outro, que é o chamado do Evangelho, a gente está tendo mais uma fé semelhante à fé dos demônios do que a fé que realmente Deus pede. Porque a fé que Deus pede é uma fé que inclui obras. Ele vai citar aqui alguns exemplos. Primeiro ele fala a respeito de Abraão. Ele fala Abraão ele foi justificado por suas obras. E ele menciona a história de Abraão quando ele levou o filho para ser sacrificado. Pensa comigo, se não existisse a história de Abraão levando o filho para ser sacrificado, você acha que as pessoas iriam reconhecer ele como o pai da fé? Olha para a história dele. Olha quantas coisas ruins ele fez. Porque a Bíblia menciona que ele se deitou com a empregada para tentar, de certa forma, ajudar Deus a cumprir a promessa. A Bíblia menciona no capítulo 15 de Gênesis uma oração que ele fez totalmente de dúvida de que Deus poderia cumprir aquilo para ele, porque ele já estava ficando velho. E aí Deus até pede para ele montar um sacrifício, faz fogo descer do céu para mostrar para ele que Deus tinha poder para aquilo. Mas quando ele sai do capítulo 15, ele já vai se deitar lá com a empregada, mostrando que a dúvida dele estava muito forte. No capítulo 16 vai narrar essa história de ele se deitar com a empregada para poder gerar um filho e ajudar Deus na promessa que ele havia feito, né? Fora que a Bíblia também comenta duas oportunidades que ele omitiu a questão de que a esposa dele era esposa e apenas disse que ela era apenas irmã dele. Não confiou em Deus, de que Deus iria, de certa forma, agir e atuar ali.
e confiou apenas na esperteza dele para tentar, de certa forma, garantir uma segurança pessoal e até a segurança de quem estava com ele. E se não existisse o capítulo 22 de Gênesis, que narra a história de Abraão indo sacrificar o seu filho, talvez a gente nunca chamaríamos ele de o pai da fé. E é por isso que a Bíblia aqui menciona que Abraão ele foi justificado pela sua obra. Porque se ele tem esse título hoje foi por alguma coisa que ele fez. E o que ele fez estava em sintonia com aquilo que Deus havia pedido para ele. Quando Tiago ele fala aqui, né, ele fala a respeito da justificação, ser justificado por obras, ele está usando um termo que Paulo também usou, porque ele fala que as pessoas não são justificadas pelas obras da lei, mas pela fé. Só que o contexto em que eles, aliás, o conceito de justificação aqui que eles estão utilizando são diferentes. Enquanto Paulo está falando a respeito do momento em que você aceita Cristo e você pede para que Ele te purifique e restaure a sua vida, ou dos momentos em que você tem essa oportunidade de dobrar os seus joelhos e confiar na graça de Cristo que Ele está derramando sobre você e que essa graça ela vai purificar os seus pecados e vai ajudar você a se restaurar e se restabelecer com Deus. Tiago está usando aqui o termo justificação no sentido de um julgamento final, da salvação final de Deus com relação aos seus filhos, em que Deus, a Bíblia menciona, o próprio Paulo menciona isso, que Deus vai levar em conta aquilo que a gente fez. O julgamento vai levar em conta aquilo que a gente fez em vida. Deus vai olhar para as nossas obras. Coríntios fala a respeito disso e Coríntios foi escrito por Paulo. Portanto, não existe uma desconexão entre um e outro. Eles estão abordando o mesmo tema, mas olhando para um significado diferente. Tiago está olhando aqui para pessoas que acreditam que a fé é apenas intelectual e mostrando que a fé ela tem a questão das obras, porque as obras é uma consequência daquilo que você viveu com Deus. Você está vivendo um relacionamento com Deus, a consequência é que você viva isso de maneira visível, que as pessoas percebam isso através do que você faz. Enquanto que uma fé apenas intelectual, os demônios têm e continuam sendo egoísta e destrutivo. E ele está tentando mostrar justamente a diferença dos dois aqui, né? E por último, ele menciona a história da prostituta Raabe e fala a respeito de quando ela recebeu os espias, protegeu eles e que isso foi considerado uma obra capaz de justificá-la. Ele está falando aqui a respeito de algo excepcional que essa mulher fez e que está registrado na Bíblia e que hoje ela é extremamente reconhecida por causa desse gesto, por causa dessa ação. Portanto, o que Tiago quer demonstrar é justamente isso. É que se a gente crê em Deus e a gente confia nele e a gente tem uma fé viva, a nossa fé viva ela vai ser manifestada em obras. E as obras principalmente de cuidar das necessidades dos outros. A fé fria é aquela que apenas olha para as pessoas, até pode mencionar algumas palavras bonitas, porque quando ele menciona aqui, né, aquelas palavras de vá, que você consiga se satisfazer dos seus satisfazer as suas necessidades, quando ele menciona aqui no início do capítulo que nós lemos aqui, são palavras até bonitas, mas palavras bonitas não alimentam ninguém, palavras bonitas não vestem ninguém, palavras bonitas não cuidam da necessidade de ninguém. A gente precisa de obras, e talvez o mundo esteja esperando isso da gente. Talvez Jesus ainda não voltou porque a expectativa que o mundo tem sobre aqueles que dizem seguir a Cristo e a própria expectativa que Deus tem sobre nós, a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Porque nós estamos vivendo muito mais nossas vidas do que vivendo aquilo que Ele pediu para nós vivermos, que é viver em relação ao outro. E que Ele possa nos conscientizar, nos incomodar, para que isso possa ser uma realidade no nosso cotidiano. Que a graça de Cristo possa abençoar a todos nós. A gente vai fazer uma oração pedindo justamente que Deus possa desenvolver essa fé em nós. Acompanhe comigo, feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, nós queremos te agradecer porque nós temos a certeza de que o Senhor está cuidando de todos nós. E muito obrigado porque o Senhor está nos dando essa oportunidade de durante 10 dias nós refletirmos sobre muitos temas que são importantes para a nossa vivência contigo. Mas o Senhor sabe da nossa dificuldade de viver a tua vontade.
A nossa fé muitas vezes é muito mais comparada à fé do diabo e dos demônios do que a fé viva que o Senhor almeja que nós desenvolvamos. Mas nós queremos te pedir que o Senhor possa tocar em nossa vida e em nosso coração e nos ajudar para que a gente consiga viver de acordo com o que o Senhor quer para nós. Que o Senhor esteja abençoando todos os seus filhos na face da terra e principalmente a tua igreja, que estão durante esses 10 dias buscando a tua presença, a tua graça, para que o Senhor possa fortalecer a nossa convicção e possa fortalecer o nosso compromisso contigo. Derrame a tua bênção hoje e sempre sobre nós. Amém, Senhor. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer.